Salve, salve, galera! Vamos resolver aqui 3 questões da prova do Colégio Naval, dando continuidade. Essas 2 primeiras questões legais, a última era até uma questão boa, mas que pode ser anulada devido a não encontro desse modelo de questão dentro dos materiais nacionais. Então, roda a vinheta e vamos! Rodou a vinheta, vamos para a primeira questão. Questão sobre funções. Uma função f definida por 3 sentenças. Não padrão aí dentro do CN. Então o que eu vou fazer? Vou desenhar, vou montar aqui o gráfico e a gente analisa as afirmativas. Vamos montar juntinho, ó. Chegar aqui pro ladinho. Vou montar aqui o nosso plano cartesiano. Nossos eixos aqui. Então, ó. X, Y. O que ele fala? Quando x é maior do que 1, as imagens são 1. Então, peguei aqui, ó. X maior do que 1 apresenta imagens igual a 1. Então, a partir desse ponto, eu tenho lá imagens igual a 1. Então, seria esse gráfico aqui para valores maiores do que 1. Para valores entre 0 e 1, ou seja, nesse intervalo aqui de 0 até 1, x vai ter imagem x ao quadrado. F de x vai ser x ao quadrado. Então, é um comportamento tal como de uma parábola assim, ó. Por que tá indo até aqui, Pablo? Porque 1 ao quadrado é 1. Então a imagem aqui, ó, é 1 mesmo, tá certinho. Maneiro? Então olha que top. O gráfico ele fez isso aí. Agora, ele vai ser 0 para x menor ou igual a 0. Então a partir do 0 as imagens são 0 mesmo. Então, ó, isso daqui é a representação. São funções constantes, né? Funções onde vários valores de x apresentam a mesma imagem, qualquer valor, inclusive, maior do que 1. Então, seria esse o esboço do gráfico. E agora está na tua tela, está na minha frente, inclusive, mas está na tua tela aí. Deixa eu chegar para o ladinho. As afirmativas. Então, lê aí na tela contigo que eu vou ler aqui, ó. O gráfico coincide com a reta y igual a 0 para x menor ou igual a 0. É o que acontece. A reta y igual a 0 é justamente aqui, ó. Vou até marcar de vermelhinho para ti, para você ver que há essa coincidência. Essa daqui é y igual a 0. Então, ó, de fato tem essa coincidência. De fato isso ocorre. Ele não inventou. Aí a segunda afirmativa diz para ti o seguinte. A imagem de f de x é... Está entre 0 e 1 aberto. Olha o que ele te fala, de novo. Ele fala que as imagens são de 0 e y. Y. Ele falou que era y maior ou igual a 0 menor do que 1. E aí que mora o problema. Aí que mora a grande pegadinha. Por quê? Porque tem imagem 1. Tem alguém que tem imagem 1? Sim, quando x vale 1, ó, a imagem vale 1. Quando x vale 2, a imagem vale 1. Quando x vale 2, a imagem vale 1. Quando x vale 3, a imagem vale 1. Então, por qual motivo, por que raios, ele colocou aqui o intervalo aberto? Pô, pera lá, né? Não rola. Ele classificou a segunda afirmativa como falsa, automaticamente. Então, a primeira foi verdadeira, a segunda acabamos de ver que é falso, não tem nenhum tipo de coerência, e vamos à terceira questão. Olha o que ele fala para ti na terceira questão. F é uma função decrescente. E aí que mora o problema. Como que eu vou taxar, como que eu vou qualificar, caracterizar a minha função como sendo decrescente se ela, nesse trecho aqui, por exemplo, ela é uma função constante? Ou que nesse trecho aqui ela é uma função constante? Ou que nesse trecho aqui ela é uma função crescente? Ela não assume um único comportamento ao longo do seu domínio. Ela nem é monótona, na verdade. Então, assim sendo, isso não é uma verdade, ela não é decrescente. Então a terceira é uma afirmativa, de novo, só para frisar aí, é uma função decrescente? Pô, pera lá, né? Falsão. Então a única afirmativa correta foi a primeira. Vamos ver qual é a alternativa que consta isso como sendo uma verdade? Apenas a 1, letra D é o gabarito da questão do Colégio Naval. Maneiro isso? Tranquilo? Vamos à questão de número 8? Questão de número 8, editor.
Minha cameraman. Então, vamos lá. Olha, questão 8 diz assim pra mim, uma questão extremamente contextualizada, né? Em um triângulo equilátero, tá falando de triângulo equilátero. Em um triângulo... Opa, eu me perdi com a questão na tela, gente. Em um triângulo equilátero, com vértices A, B e C, marcam-se os pontos médios. Então tá. Posso fazer o esboço pra você? Posso ou não posso? Posso. Vou fazer o esboço aqui da seguinte forma. Vou pegar um triângulo equilátero, e você sabe que o triângulo equilátero ele é aquele que possui lados de mesmo tamanho e ângulos internos valendo 60 graus? Então, peguei a visão aqui, Pablo. Ó, ai meu Deus, fazendo besteira. Peguei um triângulo equilátero, pode não ser o mais bonito do mundo, mas assim, marquei lá os pontos médios. Ele deu nome para esses pontos médios. Quando eu formo um triângulo, esse triângulo aqui tem até um nome especial. Mas legal, formei um triângulo. O que ele decidiu fazer? Disruptivo do jeito que é. Falou assim, tá maneiro, mas eu sou do contra. Cara, se não cair pilô, não sou eu, né? Não é aula minha. Eu sou do contra. O que eu vou fazer agora? Pega esse triângulo aí e marca os pontos médios dos lados também. E aí você já sabia o seguinte, se esse triângulo ele é equilátero, 60 e 60, com toda a certeza do mundo, esse triângulo aqui ele também é equilátero. E aí pode ser um momento onde mora a dúvida, onde você tem dúvida. Mas preste atenção aqui, filho. Esse triângulo aqui ele tem que ser equilátero, porque esse lado é igual a esse, e acima de tudo isso daqui é base média. Maneiro. Esse triângulo aqui de baixo também é equilátero, porque esse lado é igual a esse, é ponto médio. Se esse é equilátero, esse ângulo aqui é de 60 e esse ângulo aqui é de 60. E esse ângulo aqui, consequentemente, tem que ser de 60 também. Pô, legal. Só que o que rolou? Esse lado aqui é igual a esse, porque isso daqui é a base média referente a esse lado e aqui é a base média. Então o triângulo também é equilátero. Afinal, esse lado é paralelo a esse, então esse ângulo é de 60 e esse ângulo é de 60 e assim vai. Então, esse fato aí era bem simples, bem razoável chegar nesse resultado num primeiro momento. Só que quando eu marco os pontos médios, e aí pouco importa se o nome é D, se o nome é I, se o nome é J, tô te mostrando um raciocínio. Eu tenho que esse triângulo aqui, ó, ele pelo mesmo motivo, pela mesma justificativa, ele é equilátero. Então, uma vez que eles são equiláteros, eles constituem uma família de triângulos equiláteros, eles são todos semelhantes entre si também. Vou marcar aqui, ó, 60 e 60, só para a gente ter esse raciocínio aí. 60, aqui 60, aqui 60. Pô, legal. Então vamos aí às afirmativas, vamos ver o que ele fala, o que ele pede pra gente. Olha, família, os vértices A, B e C, então vou marcar aqui, ó, só para não ficar completamente nada a ver, vou marcar os vértices A, B e C. Marcam-se os pontos D, E e F dos segmentos AB, então em AB eu marco D. Em BC eu marco E, BC eu marco E, e o outro é F. Legal. Aí ele fala, respectivamente, dos segmentos DE, DF e EF, então DE, EF e DF, marcam-se os pontos médios H, I e G. Então, em DE eu marco H, em DF eu marco I, em D eu marco G, né? É I, H e G. Pô, legal. Aí ele fala assim, sabendo que a área da figura plana formada pelos segmentos HI, HG e IG é 25 raiz de 3, e aí que mora. Vê comigo, presta atenção. O que ele te deu de informação interessante? Vou até ler aqui de novo. Assinale a opção correta. Filho, presta atenção, presta atenção. Se esse triângulo equilátero ABC, falar que AB tem tamanho 2A, melhor, 4A, 4Azinho. Pô, Pablo, por que 4A? Para não trabalhar com fração, ponto médio divide em duas partes aí congruentes, 2A e 2A. Tranquilo? Legal. Então, automaticamente, se aqui vale 2A,
Esse tamanho aqui vale 2A também, porque é base média. Base média é metade do lado. Pô, maneiro. Então é o seguinte, será que é o Léo? Então é o seguinte, se aqui vale 2A e esse tamanho aqui é ponto médio, base média. Aqui vale A. Então se ele te falou que esse triângulo aqui, ele tem área de 25 raiz de 3, lembra que eu te falei que eles constituem uma mesma família de triângulos equiláteros? Então eu posso fazer semelhança. E agora que mora a questão. Se a razão de semelhança é de 4 para 1, 4A para 1A, a razão entre as áreas é de... Pois é, tem que se lembrar que a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então vamos. 4, vou botar assim, ó. A está para 4A ao quadrado, a razão de semelhança ao quadrado é a razão entre as áreas. 25 raiz de 3 sobre, vou usar a reguinha aqui, área de ABC. Então, legal. Corta A com A, fica assim. 1 ao quadrado, 1. 1 está para 16. Assim como 25 raiz de 3 está para S de ABC. Então, ficou bem tranquilo, galera. Eu consegui calcular a área de ABC. A área de ABC vai ser o produto entre 16 e 25 raiz de 3. Então, a área de ABC vai ser 25 vezes 16, 25 vezes 4 é 100. Vezes 4 de novo, 400 raiz de 3 unidades de área. Não sei o que ele trabalhou, se foi centímetro, se foi metro. Enfim, então conseguimos calcular a área de ABC. Quem seria a área de DFE? Se a razão de semelhança é de 1 para 2, a razão entre as áreas é de 1 para 4. Então a área aqui seria 100. Legal. Então, achamos algumas relações interessantes. Primeira afirmativa. E aqui ele pede para você a quantidade de itens incorretos, tá? Toma cuidado. Primeira afirmativa. Família, presta atenção aqui. Ele fala assim, a razão entre a altura x da figura plana formada. Tá, então ele tem uma altura aqui do triângulo H e G. E a altura x do triângulo AB, AC e BC é de 1 para 4. Sim, a gente já viu que a razão de semelhança é de 1 para 4 mesmo. Se os lados estão nessa razão de semelhança, as alturas elas também estão nessa razão de semelhança. Então a primeira, ela é um verdadeirão. Inclusive a gente já tinha justificado isso um pouquinho acima. Agora, a segunda afirmativa. Vamos com calma para não tropeçar. Então, ó, a soma dos perímetros é múltiplo de 7. Cara, eu nem vou supor números. Nem vou. Vou fazer assim contigo. Olha, quem é o perímetro 2P de ABC? Vai ser 4A mais 4A mais 4A. Então fica 12A. Quem vai ser o perímetro de DEF? DEF. Vai ser 2A mais 2A mais 2A. 6A. Quem vai ser o perímetro de H e G? Vai ser A mais A mais A. 3A. E é claro, essa figura ela é muito estudada, essas figuras assim formadas, lá quando os alunos eles estão estudando progressão geométrica, que vocês vão estudar no Colégio Naval em 2023. Inclusive, a gente vai fazer uma maratona de lives de aquecimento para o grande evento, onde a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre estudos para o Colégio Naval. Então, provavelmente, fica ligado, porque a gente vai fazer uma parada completamente disruptiva, completamente diferente do que tu já viu. Então, vamos voltar aqui para a questão para não dar muito spoiler. Presta atenção, eu tinha 12A, dividi por 2, 6A, dividir por 2, 3A. Tá, se eu somar tudo, se eu adicionar tudo, a minha soma vai ser o quê? 12 mais 6, 18 mais 3, 21A. Pô, uma vez que A é um número lá, 25 raiz de 3, isso daqui é um múltiplo de 7 de verdade. Então, top. Legal. A questão da tela, né? Vamos ver a terceira. Vou botar. O lado do triângulo H e G vale 25. Vamos lá.
o lado do triângulo HIG vale 25. Pô, chato, né, fazer essa questão, mas vamos lá. Questão afirmativa de number 3. Era bem de boa tu pensar assim, a área do triângulo equilátero é A² raiz de 3 sobre 4. Igual a 25 raiz de 3. Então, ó, o que tu pode fazer? Corta aqui raiz de 3 com raiz de 3, brother. Passa para lá multiplicando, 25 vezes 4 dá 100. A² igual a 100. Então, A vai ser 10. Pô, legal. Legal. Então, achamos aí, ó, o lado vale 25. Pô, ficou feio, né? Errada. Então, essa daqui tá falsa. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa e quarta. Vamos lá, vamos ver a quarta afirmativa. A área do triângulo BDF é 4 vezes maior que a área do triângulo ADE. ADE. Esse triângulo aqui. Isso daí ficou chato, né? Ficou dificinho aí de dar uma analisada. Vamos ver se ficou difícil de verdade. Eu sei que deve estar com ele agora? Não sei. Mas, olha que interessante. Eu sei que esse tamanho aqui que eu vou marcar aqui com cobrinha, ele é exatamente igual a esse tamanho. Ambos valem 2A. Pô, Pablo, top. Esse tamanho aqui, esse ângulo é de 60. Então, como que tu faz para calcular a área do triângulo ADE? Pô, Pablo, ADE é fácil. É aquela área não tão comum, mas que a gente sabe. A vezes A, lado vezes lado, seno do ângulo sobre 2. Então fica assim, 2A vezes 2A. Seno de 120, pô, não lembro. É o seno do suplemento, seno de 60. Raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Sobre 2, vezes meio. Então, ó, 2 com 2, 2 com 2, foi embora. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado, raiz de 3. Essa é a área do triângulo ADE. Top! De boa, família. Maneiro. Inclusive, presta atenção. Olha que top. Esse triângulo aqui, ele é o quê? Fala pra mim. Deixa isso aberto, então. Pensa aí. O que a gente tem de legal? Vamos voltar aqui. Esse triângulo é isósceles. Pô, ele é isósceles, Pablo, verdade. Se ele é isósceles, esse ângulo aqui, por estar sendo dividido no meio, aqui é a altura. Então, olha que interessante. Mas, enfim, vamos fazer do jeito tradicional. Quem vai ser a minha área que ele falou? Ele fala que a área de BDF é igual à área de ADE. Que BDF? Como é que eu faço para saber isso? São triângulos, ó, que possuem, nem precisava ter calculado. Esse tamanho aqui, ele também é azul. Ó, vê se não é a cobrinha azul também. 2A. Esse tamanho aqui é a mesma coisa. Mesmo ângulo, então sim, eles têm a mesma área. Então a área de ADE é igual à área de BDF. BDF, isso aí. Então é isso, né? Deixe-me. BDF é 4 vezes maior que a área de ADE. Pô, falsa. Errou! Então são duas afirmativas falsas. Duas afirmativas falsas é o que nos consta em qual opção? Só confirmando, BDF é 4 vezes maior que ADE. Não, falsão. São iguais. Então são duas falsas, gabarito, letra C. De malditos cães de guerra. Então vamos. Ó, questão 9, galera. Para encerrar no sapato, o que eu tinha aí na minha questão 9? Desenhasse aí para ti. Questão 9, ela seguiu uma alinhada um pouco estranha. Pode botar na tela aí pra gente? Questão 9, tinha aí uma figura, né? Tinha um segmento aqui, AB.
onde ele tinha uma coisa pouco parecida com isso aqui. Deixa eu ver se eu estou desenhando certo, inclusive. Sim. Tá. Era uma parada meio parecida com isso aí. Aí ele te contava uma historinha lá sobre a farda, sobre não sei o quê. E o que você precisava levar aí como informação, galera? Vamos com calma. Ele te dava o centro da circunferência. E aí o que acontece? Ele fala assim, sabendo que o diâmetro do círculo da figura 2 é igual a 20. Então o diâmetro vale 20, significa dizer que o raio vale 10. Vou marcar aqui para ti. R igual a 10. Pô, legal. Ele também diz pra gente, galera, o seguinte. Diz-nos que a B vale 12. Esse tamanho aqui vale 12. Essa corda vale 12. Então, o que eu tinha de legal? Eu sei o seguinte. Toda vez que eu tenho uma corda e eu faço a união entre o ponto médio dessa corda e o centro, toda vez que eu traço uma perpendicular a uma corda que passa pelo centro, ela divide essa corda ao meio. Isso é fácil de provar. Nem é o nosso objetivo agora. Então, dividir ao meio aqui. Se o todo era 12, 6 para cada lado. Pô, maneiro. Agora preste atenção. Se eu unir do centro até essa ponta aqui da corda, olha o que aconteceu. O raio é 10, então esse tamanho aqui vale 10. 6, 10 é aquele triângulo 3, 4, 5. Então aqui tem que ser 8. Por Pitágoras tu chega. Pô, só que maneiro. Qual é o ângulo que está aqui? E é aí que morava a polêmica dessa questão. Por qual motivo? Porque esse triângulo ele é considerado como um triângulo notável, um triângulo onde os alunos conhecem, conseguem lidar lá no Peru. No Brasil ele não é tratado como notável. A gente não sabe a aproximação. Se soubesse, mataria a questão. Esse ângulo aqui ele é aproximadamente 37 graus. Então fica assim, se aqui é 37, esse ângulo aqui é 37. Então eu quero saber o seguinte, a área desse segmento aqui formado. Como que eu vou fazer? Vou fazer a diferença entre a área do segmento. Como que eu faço para fazer a área do segmento? Fica πr ao quadrado, π vezes 10 ao quadrado, vezes o ângulo, 74, sobre 360. Por que 74 sobre 360? Porque em tese a circunferência equivale a uma volta, 360, e eu quero saber uma partezinha de 74 graus, essa fatia, menos a área do triângulo. A área do triângulo é lado, base vezes altura sobre 2. Então fica base, 12, vezes 10 sobre 2. Então, ó, fica assim, 74 sobre 360, posso simplificar por 2, fica 37 sobre 180. Divide para mim aí 37 por 180, para ver a aproximação. A tua área vai ser, então, π, 100π, vezes 37 por 180 dá 0,205, aproximadamente. Multiplica isso por 100, fica 205, 205 vezes π. Faz aí para mim, 205 vezes π. Menos 12 vezes 10, 120 sobre 260. 205 vezes π, 644, menos 60. 584. A respostinha ali era aproximadamente 58,4. Na verdade era 584, e isso daqui 584 milímetros, né? mm. E aí ele te dá uma opção aí no final que é o seguinte, pô, João, faz assim, sabendo, cadê? Assinar a opção que contém o valor da área, sabendo que o diâmetro é 20 milímetros. A figura,
Uma costureira na convecção reproduziu como uma combinação de figuras geométricas. Assinale a opção que contenha o valor da área rachurada, sabendo que o diâmetro... Tá, vamos ver se eu errei continha aqui. A área é πr ao quadrado, 10 ao quadrado, sim, vezes 37 sobre 180. Não, tá tudo certinho. Então, tudo tranquilo. Fica 100π vezes 37 sobre 180. Então, fica 100 vezes 3,14. Ele pede a área desse segmento. Fala alguma coisa para mudar de unidade? Tá, então isso daqui seria 5,584 milímetros. Como que eu faço para chegar nessa resposta? Aí que mora a grande questão. Tu deveria buscar aproximações aí que são meio toscas, né, cara? Então, primeiro que tu trabalha com um triângulo que não é notável. Trabalha com um triângulo que não é notável no sentido de a gente não necessariamente deveria saber, deveria conhecer essa aproximação. E aí tu tem que buscar, depois de tudo, a resposta que mais se aproxima disso, que é meio bizarro, né? Então, é uma questão que eu acredito que possa ser anulada. Então vamos que vamos para as próximas 3 questões. E comenta aí o que tu achou, sobretudo dessa última questão. Valeu? Então, vamos que vamos, rumo ao CN em 2023. Quem começa antes sabe que tem lugar na frente. Quem chega mais cedo no ônibus, quem pega no ponto final, vai sentado. Fica pensando nisso e não para. Valeu!